Olá pessoal, vamos corrigir uma questão da disciplina de análise de custos. Essa questão ela é bem importante, ela geralmente cai em provas, concursos e ela visa diferenciar despesa de custos. No vídeo anterior nós demos uma definição do que é custo e o que é despesa. E o custo, ele geralmente está ligado à fabricação, à produção, diretamente ligado à produção da organização. Já a despesa, ela está ligada geralmente à administração. Vamos fazer o exercício para poder sedimentar essa diferença entre despesa e custos. Lembrando que todos os dois são gastos que a empresa tem. Então, gasto ele está numa classificação acima. E um subitem do gasto, ela pode ser classificada como despesa ou custo. A empresa JJBSA apresentou uma listagem de contas contábeis para que sejam classificadas adequadamente com vista à apuração do resultado e análise de seus custos. Ocorre que o auxiliar de contabilidade está precisando de sua ajuda para classificar essa lista separando o que são custos e o que são despesas. Portanto, com base na listagem a seguir, faça a correta classificação e assinale a alternativa correta em seguida. Matéria-prima, o que seria? Despesa ou custo? Energia elétrica do escritório administrativo. Aluguel da fábrica. Material de expediente. Material de expediente, pessoal, são materiais de almoxarifado, lápis, caneta, o que é necessário para poder, no dia a dia, poder fazer parte do processo administrativo. Telefones, mão de obra de fabricação, aluguel de escritório administrativo. E aí, classificando todas essas despesas ou custos, nós vamos ter alguns custos e algumas despesas. E é isso que a questão está pedindo aqui no final. Na próxima tela, nós já temos aqui as respostas. Matéria-prima. Como a matéria-prima está ligada diretamente à produção, ele é um custo. Energia elétrica do escritório administrativo, ou seja, está na administração, é uma despesa. O aluguel da fábrica está ligada diretamente à produção, então é um custo. O material de expediente é uma despesa. Telefones é uma despesa. Mão de obra da fabricação é um custo, que está ligado diretamente à fabricação. O aluguel do escritório, agora o que? Administrativo, é uma despesa. O supervisor da fábrica é um custo. Manutenções da fábrica é um custo. E a água da área administrativa é uma despesa. Portanto, a gente fazendo essa contagem aqui, quantos custos e quantas despesas, nós temos a conclusão que nós temos 5 custos e 5 despesas. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Outra questão, gente. Uma pequena fábrica de confecções precisa implantar um método para apurar seus custos. Você foi contratado para realizar esta tarefa e identificou os seguintes gastos. Agora nós temos aqui vários gastos, como aluguel da produção, aluguel da administração, comissões sobre vendas, temos vários gastos. E a gente tem que classificar isso como custos ou despesas. E a questão vai além. Ele pede também para classificar entre custos diretos e custos indiretos. Ou seja, primeiro nós vamos classificar esses custos em pode ser custo ou pode ser despesa. Depois nós vamos classificar todos os custos em diretos e indiretos. E depois nós vamos fazer uma classificação final, quanto que deu de custos diretos, quanto que deu de custos indiretos e quanto que deu de despesa. Então nós temos o aluguel, a comissão sobre vendas, mão de obra, salários da administração, matéria-prima, embalagens, frete, carretos, manutenções e materiais auxiliares. O total disso tudo, de gastos, deu R$ 104 mil. E já trazendo as respostas, o aluguel da produção é um custo, né, porque está na produção, R$ 5 mil. A mão de obra da produção, R$ 18 mil é um custo. A matéria-prima também é um custo. As embalagens que vão ser utilizadas na produção são custos. As manutenções da produção são custos. Os materiais auxiliares da produção também são custos. Então, o total de custos deu R$ 79 mil. Já as despesas, nós temos o aluguel da administração, as comissões sobre vendas, os salários da administração e os fretes e carretos.
que deu R$ 8.000. Então o total de despesa deu R$ 25.000. Agora separando todos esses custos aqui, ó, o aluguel, a mão de obra, a matéria-prima, as embalagens, as manutenções da produção e os materiais auxiliares, ou seja, R$ 79.000, nós vamos classificar estes custos em custos diretos e indiretos. Os custos diretos são mão de obra da produção, porque diretamente eu posso, claramente eu posso classificar diretamente a produção, matéria-prima e embalagens. Um total de custo direto que deu R$ 64.000, que é a soma de 18.000 mais 35.000 e mais 11.000. E os indiretos, aqueles que eu preciso fazer o critério do rateio, para poder saber quanto que gastou de custo naquele produto ou naquela produção. O aluguel da produção, as manutenções da produção e os materiais auxiliares da produção, que deu um total de R$ 15.000. Ou seja, a classificação final deu custos diretos, 64.000, custos indiretos, 15.000, e as despesas deu 25.000. Esses dados foram extraídos de onde? Daqui, ó, as despesas, o total deu 25.000, os custos deu um total de 79.000, ou seja, 79 mais 25 deu um total de R$ 104.000, que é a classificação final. Todo esse custo mais despesa tem que dar no final a mesma classificação final do total de gastos. Por quê? Porque somando o custo mais despesa, nós temos todos os gastos apresentados na questão, que deu um valor de R$ 104.000. Assim nós conferimos nesse vídeo, nós abordamos todos os custos das questões e classificamos eles em custo ou despesa. Então nós vimos que gastos é o geral. E aí da denominação de gasto nós classificamos entre custos ou despesas. Além disso, nós também aprendemos também a classificar como custos diretos e indiretos e fazer essa classificação final somando com as despesas, porque o total de custos diretos mais os indiretos mais as despesas é o total de gastos.